Louvo a Deus pela vida de nossas amadas irmãs que ontem à tarde estiveram ali na casa das amadas irmãs que não estão podendo vir à igreja e puderam de uma forma tão amorosa estar realizando a ceia nos lares dessas irmãs. Nós agradecemos muito, irmãs, muito mesmo. Que Deus continue abençoando vocês, que o Senhor continue fortificando vocês em nome de Jesus, porque isto também é amor. Pode ter certeza, não é apenas obediência à palavra do Senhor, mas é amor vivido, é amor de uma forma prática. Amém? Sem delongas, eu gostaria de pedir à amada igreja que abrisse suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 20, dos versos 7 ao 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, dos versículos 7 ao 12. Quem encontrou, diga amém. Eu vou esperar. Atos, capítulo 20, versos 7 ao 12. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Porém, Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, todo-poderoso, engrandecido e exaltado seja para sempre o teu santo nome, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por tua majestade. Te louvamos por quem tu és. Te louvamos por tua preciosa palavra. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que através dela, Senhor, conhecemos mais e mais de Ti. Conhecemos mais e mais acerca do que o Senhor quer para as nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, que Tu possas, ó Senhor, nos usar como usaste o Teu servo Paulo. Que o Senhor possa usar grandemente para a glória e louvor do Teu santo nome, para que vidas e vidas conheçam acerca do que Tu queres, acerca da Tua preciosa palavra, palavra de salvação. Nós Te louvamos por tudo, ó Deus, por tudo que foi realizado aqui até neste momento, e que Tu possas continuar abençoando através do Teu Santo Espírito, trazendo, Senhor, o entendimento da Tua palavra aos nossos corações. Assim nós Te oramos e Te agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém? Bom, queridos, ontem, quando o pastor havia falado acerca de que eu pudesse estar trazendo a palavra hoje, eu disse a ele: eu já sei o que pregar. Então, eu havia ouvido esta mensagem, esta passagem, aliás, e o Senhor, enquanto o pregador falava, ministrava, o Espírito Santo de Deus me falava outras coisas acerca do mesmo texto, e eu glorificava ao Senhor em espírito. E o tema para a mensagem que o Senhor colocou em meu coração é um culto inesquecível. Um culto inesquecível. Queridos, o início do capítulo 20 mostra que o apóstolo Paulo iria iniciar mais uma viagem. Seria a sua terceira viagem missionária. Ele desejava muito visitar as igrejas que o Senhor o havia posto como fundador. Paulo era um servo de Deus que se preocupava com as igrejas, porque não basta ou não
não bastava apenas fundar uma igreja, abrir um trabalho, mas ele tinha que ter o devido zelo pelas almas que ali estavam. E Paulo tinha muito disso. Por isso ele queria passar novamente nas cidades, pelo menos mais uma vez, para falar mais da palavra do Senhor. Depois de passar um tempo ministrando a palavra na Macedônia, ele vai para a Grécia. Passa 3 meses em Corinto. De Corinto vai à Síria, onde teria que atravessar o mar Egeu. Porém mudou seus planos quando soube que os judeus tramavam contra a vida dele. Daí, mais uma vez, Paulo passa pela Macedônia. E nada é por acaso, queridos. A esta altura, Paulo já tinha consigo outros 7 irmãos que o acompanhavam nesta viagem. E também a felicidade de ter o Dr. Lucas. Sim, o próprio autor do Evangelho de Lucas e também de Atos dos Apóstolos, que estava também junto a Paulo. Depois da Páscoa, em algumas versões vai falar pães asmos, Paulo e Lucas navegam da Macedônia para Troade. E essa viagem dura cerca de 5 dias. Nós chegamos ao nosso ponto, capítulo 20, dos versos 7 ao 12. Lembrem, o tema é um culto inesquecível. Queridos, um culto inesquecível, ele é caracterizado por três grandes coisas. Nós vamos abordar de uma forma rápida, de uma forma objetiva, porque teremos a ceia do Senhor, acerca de um grande sermão, caracteriza um culto inesquecível. Teremos um grande milagre, que também caracteriza um culto inesquecível. E temos também uma grande comunhão. Então, amada igreja do Senhor, para que fosse um culto inesquecível, e todo culto ele é inesquecível, porque nós prestamos a nossa adoração, o nosso melhor para Deus. Paulo, no verso 7, a palavra do Senhor diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Olha só, primeiro dia da semana, exatamente isso que nós estamos fazendo. Era um domingo, dia em que a igreja do Senhor se reunia para prestar um culto a Deus, para adorar ao Senhor. E isso desde a sua ressurreição, porque a ressurreição do Senhor foi também em um domingo. Então, amados, os discípulos estavam reunidos neste culto que havia de ter a ceia do Senhor. O partir do pão aqui é exatamente a ceia do Senhor. Falava com eles no finalzinho do versículo 7 e prolongou a prática até meia-noite. Na nossa outra versão NVI diz: continuou falando até a meia-noite. Prestem atenção. Já faziam horas que Paulo pregava a palavra de Deus. Vamos supor que Paulo tivesse iniciado a ministração da palavra por volta das 7, 8 horas. Queridos, até meia-noite, se colocarmos de 7, já iam 5 horas de ministração da palavra de Deus. Você não vai ver isso em nenhuma outra parte, em nenhuma outra passagem. Você vai ver Paulo falando ou tendo um sermão tão prolongado, tão longo. E sabe o que isso nos mostra? Que hoje em dia, infelizmente, inúmeras igrejas ficam incomodadas quando a ministração é longa e colocam e fazem de tudo para que cada vez mais os cultos sejam preenchidos por mais louvores do que tempo de palavra. E isso é triste, porque é a palavra de Deus que vai cada dia mais nos fortificar. É a palavra de Deus
vai fazer com que cada dia mais produza fé no nosso coração. É a palavra de Deus que vai fazer com que cada dia mais o nosso conhecimento cresça acerca do Senhor. É a palavra de Deus, querido, que vai fazer com que nós sejamos corrigidos. É a palavra do Senhor que vai edificar a nossa alma. E para que tudo isso aconteça, é exatamente no momento da ministração da palavra de Deus. Por isso que deve ser algo que deve ser dado o devido tempo necessário. E não pouco tempo, mas um tempo suficiente para que a igreja do Senhor seja verdadeiramente alimentada. A palavra de Deus era proclamada em todas as reuniões cristãs e incluía em voz alta a leitura do Antigo Testamento e, algumas outras vezes, as cartas apostólicas que as igrejas já tivessem recebido. Paulo amava a palavra de Deus. Os cristãos amavam a palavra de Deus. Não havia pressa, pois as pessoas estavam sedentas da palavra de Deus. E hoje eu me pergunto, será que a igreja do Senhor está sedenta da palavra de Deus? Será verdadeiramente que as pessoas ficariam em um culto onde a ministração chegasse a 4 horas, 5 horas? E mais para frente eu vou até falar um outro detalhe que o restante dos versículos vem nos mostrar. É muito tempo. Quando hoje em dia nós ouvimos falar acerca de vigília, pelo menos na minha época, a vigília era um tempo grande, longo, às vezes ia até meia-noite, às vezes iniciava da meia-noite e ia até amanhã, mas as pessoas oravam mais do que cantavam. Hoje em dia é mais chamado louvorzão, porque são os 10 louvores para uma oração. Aqui, amados, a palavra do Senhor nos diz que Paulo se prolongou a prática ou continuou falando até a meia-noite. Ele amava a palavra de Deus a ponto de que fizesse com que os amados irmãos também viessem a ter sede dessa palavra. Porque se você reler, você vai ver que ninguém saiu. Todos permaneceram naquele cenáculo. Não havia microfones. Não havia essa facilidade aqui. Então tudo era na garganta. E aí você pode dizer, meu Deus do céu, coitada da garganta de Paulo. Mas aquele amor, aquela sede que Paulo tinha, certamente também era capacitada pelo Espírito Santo de Deus para que a voz de Paulo não viesse a falhar. Amados, Paulo sabia que era a palavra de Deus que iria fazer com que o povo se firmasse na verdade. Uma vez que cada dia mais surgiam mais e mais falsos mestres. Como as pessoas não iriam se desviar da verdade se não a conhecessem? Por isso que era necessário, e ainda mais, vindo de um homem de Deus, conhecer a pura palavra de Deus. Sem esse conhecimento, a igreja do Senhor ficaria sendo uma presa fácil para os falsos mestres. Paulo sabia que a palavra de Deus tinha poder para repreender, para corrigir, para exortar, e por isso que ele falava com tanta autoridade. A essa altura também, queridos, Paulo, ele já tinha pessoas, como os outros discípulos que haviam seguido ele, também crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Nós vemos, amados, que há um fastio muito grande da palavra de Deus. Há um fastio de uma forma tão grande, que não se há verdadeiramente essa busca de querer crescer. Então, provavelmente, este sermão também, ele foi um sermão de despedida de Paulo, porque no dia seguinte, Paulo já estaria se despedindo de Troade. Então seria como se nós tivéssemos o privilégio
pastor Bernardino convidasse Paulo para pregar, porque no dia seguinte ele iria partir. Quantas horas nós dedicaríamos à palavra do Senhor? Aqui foram muitas horas. Quantas igrejas priorizam a palavra do Senhor? Quantas igrejas não têm enxertado tantas outras programações que têm tirado completamente, totalmente o foco da palavra? Aí são peças de teatro, são tantas coisas, irmãs, que se colocam, que quando chega o momento da palavra do Senhor, algumas pessoas ainda têm, sem nem como falar, dizer, chegou a melhor parte. E aí dá 15 minutos para o pregador, dá 20 minutos para o pregador, meia hora para o pregador. Sabe, amados? Quantas igrejas podem realmente dizer que amam ouvir a palavra do Senhor? Nós vivemos em uma época que cada dia mais as coisas precisam ser rápidas, precisam ser ligeiras, rápido. E como é que nós vamos crescer nessa rapidez, se as coisas do Senhor se é dado tão pouco tempo? Tão pouco tempo, queridos. Sabe, eu vi uma ilustração bem interessante essa semana na rede social. Era uma torneira, e nessa torneira haviam duas partezinhas antes. As pessoas, hoje em dia, nós temos gasto muito tempo com coisas que tiram a nossa atenção, redes sociais, filmes, desenhos, TV, etc. Aí depois vem trabalho, família, alguma coisa assim. E lá no finalzinho da torneira, gotejando bem pouquinho, o tempo para Deus. O tempo para a palavra do Senhor, o tempo para estudar a palavra de Deus, o tempo para ouvir louvores, o tempo de oração, porque esse tempo todinho já foi gasto com um monte de outras coisas. Paulo verdadeiramente amava a palavra de Deus. Por isso aquele culto foi tão inesquecível, porque teve uma grande pregação, teve um grande sermão. Esse culto também foi inesquecível e ele é caracterizado por um grande milagre. Dos versos 9 ao 10 diz assim a palavra do Senhor: E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu no terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Queridos, o cenáculo era uma sala de refeições ou um quarto no andar superior de uma casa. Mas nesse caso aqui, era no terceiro andar. Era no terceiro andar da casa. A casa certamente cheia, e esse jovem, ele não tendo espaço onde ficar, ele acha de ficar justamente na janela. O cenáculo também foi onde o Senhor Jesus realizou a ceia antes da crucificação. O cenáculo também foi onde os discípulos se reuniram após a ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus. E é bem provável que, diante da quantidade de pessoas que teve no local, estivesse abafado, quente, a ponto de eu procurar exatamente uma janela. O versículo 8 havia dizendo assim: havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam todos juntos. Essas luzes não são logicamente as lâmpadas que nós temos hoje em dia, logicamente que não, mas eram feitas de lamparinas, das quais elas eram colocadas nelas óleo, e aquele óleo queimando fazia com que a fumaça se espalhasse no lugar. Então creio eu, imagino eu, que esse deve ter sido um dos grandes motivos ao qual fez aquele jovem estar ali naquela janela. Eutico,
vezes que tinha a ver com a sua vida, eu fiquei pensando, por que afortunado? Sabe, queridos? Afortunado é quem ou quem foi abençoado com a boa sorte, êxito, felicidade, bem-aventurado. Então, provavelmente, eu tivesse entre seus 7 ou 14 anos. É possível que ele estivesse naquele lugar, porque também, apesar de jovem, já tivesse ouvido e recebido a palavra do Senhor. A morte de Eutico provavelmente tenha sido diagnosticada e conferida pelo próprio Dr. Lucas. E de repente você pode pensar, meu Deus, como pode ter sido um culto inesquecível seguido de uma morte? Mas lembre, não foi apenas seguido de uma morte. Paulo para a pregação, vai até aquele jovem, inclina-se até ele e diz: não vos perturbeis, que a alma nele ainda está. Em outras versões diz que ele já estava vivo, mas ele estava morto, e após Paulo ter ido, esse jovem ressuscita. A palavra do Senhor nos diz, final do versículo 10, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Amada igreja do Senhor, nós não podemos perder o foco quando nós estamos prestando um culto a Deus. Muitas vezes, muitas coisas acontecem para tirar o nosso foco do culto que nós estamos prestando a Deus. Muitas coisas às vezes acontecem para que tire o nosso foco da palavra de Deus. Às vezes nós estamos de corpo presente, mas o nosso pensamento, a nossa atenção está longe. Eutico começou a sentir sono a ponto dele cair do terceiro andar da janela de onde ele estava. Os demais irmãos nem o perceberam. Sabe, isso me ensina que muitas vezes, quando nós perdemos o foco daquilo ao qual nós nos propomos a fazer, nós perdemos as bênçãos do Senhor. Muitas vezes nós vamos para a igreja, para a casa do Senhor, e a nossa mente não está ali. Então muitas vezes a gente sai exatamente como nós chegamos. A gente não recebe a palavra, nós não somos edificados, nós não somos corrigidos, nós não somos exortados, porque nós estamos de corpo físico ali, mas a nossa mente está nos problemas, a nossa mente está na conta que eu preciso pagar, no trabalho de escola da manhã, e por aí vai. E como é que nós vamos receber da parte de Deus se nós não estamos atentos à palavra que Deus quer ministrar no nosso coração? A morte de Eutico poderia ter causado o fim do culto, tristeza dos discípulos que estavam ali reunidos, incredulidade e dúvida quanto ao poder de Deus. Porque você já imaginou um homem de Deus, um servo de Deus, falando a palavra de Deus, pregando a palavra do Senhor? Paulo vinha de várias viagens, essa já era a terceira viagem missionária. Paulo tinha uma bagagem, Paulo tinha uma experiência de várias e várias coisas que o Senhor tinha concedido que acontecesse através da vida dele em outras pessoas. Então, de repente, aqueles discípulos poderiam começar a duvidar, a questionar: mas como este homem de Deus não vem a ressuscitar este menino? Mas Deus é tão bom que não permitiu que Eutico permanecesse morto. Muito pelo contrário, Eutico foi ressuscitado, louvado seja Deus. Todos foram consolados e certamente o nome do Senhor Jesus foi glorificado, queridos. Paulo não estava ali 4 horas falando de si. Paulo estava ali pregando a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 45, sobre a ressurreição de Lázaro,
Diz assim a palavra do Senhor: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo até Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Eles foram consolar Maria pela morte de Lázaro, seu irmão, mas Lázaro estava ali morto, há 4 dias, já cheirando mal. O Senhor Jesus chega, ora ao Pai, Lázaro sai para fora, e Lázaro é ressuscitado, Lázaro vive. Queridos, muitos vieram a crer nele. Então certamente você imagina uma reunião, sabe lá quantas pessoas tinha? Quando a gente olha lá para Atos, havia 120 pessoas reunidas, orando. Quantas pessoas tinha aqui a gente não sabe, porque a palavra do Senhor não diz, mas você imagina aquela reunião, aquelas pessoas com sede da palavra de Deus, o jovem cai da janela, é morto, é diagnosticado realmente que estava morto. Paulo vai lá, se inclina no jovem, abraça o jovem revive, ressuscita. Imagina a felicidade daquele povo, glorificando a Deus, sabendo que estavam verdadeiramente no caminho certo, crendo na pessoa certa, crendo no Senhor certo, crendo naquele que tem o poder da vida e da morte. Louvado e bendito. Como é que um culto desse não seria inesquecível? Como é que, se de repente nossa querida irmã Inácia, quase sempre chegando com dor aqui, e a igreja para, de repente se reúne, começa a orar por ela, e ela chegasse e dissesse: minha irmã, não estou sentindo mais nada, não estou sentindo mais nada, eu estou bem para a glória de Deus, e começasse a andar ligeiro para lá para o outro, levantar o braço, descer o que fosse, a gente estaria alegre, glorificando ao Senhor. Imagina se ela morresse ali, e a gente orasse e ela ressuscitasse, como nós não ficaríamos, amados? Seria algo que a gente poderia viver 100 anos, mas nós diríamos aos nossos netos: um dia eu estava presente em um culto, uma irmã morreu, a igreja orou, o irmão orou, o pastor orou e a irmã ressuscitou. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, não para a glória de Paulo, mas para a glória de Deus. Como um culto assim não seria inesquecível? Ouvindo, sendo alimentado, horas e horas e horas a fim pela palavra do Senhor. Como um culto desse não seria inesquecível? Vendo o irmão sendo ressuscitado. Meu Deus, que privilégio. E aí nós entendemos o significado do nome Eutico Afortunado. Aquele jovem tinha morrido e teve a felicidade, a bem-aventurança. Eu não digo sorte, eu não gosto de usar a palavra sorte, mas de ser ressuscitado. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Um culto inesquecível, neste caso aqui, nesta passagem também, é caracterizado por uma grande comunhão. O versículo 11 diz assim: e subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Olha só, amada igreja do Senhor, bora colocar, eu estou supondo, a palavra do Senhor não diz, mas vamos colocar que Paulo, nesta reunião aqui, tivesse iniciado essa mensagem às 7 horas da noite. De 7 às 12 são 5 horas. Aí acontece esse inteirinho, acontece essa questão. A palavra do Senhor diz: subindo, partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Amados, Paulo voltou ao cenáculo para realizar a ceia do Senhor. Graças a Deus já estava tudo bem. Graças a Deus todos estavam regozijados, confortados. Após ter certeza de que o jovem ia ficar bem, deu continuidade ao culto. O culto não parou, prosseguiu. Isso nos ensina que nada, absolutamente nada, nem ninguém pode tirar o nosso foco do nosso culto a Deus. Teve a refeição era chamada ágape, ou refeição de comunhão. Aí vem a ceia do Senhor, onde todos participam de uma grande refeição comunitária, e ao compartilhar tudo junto,
juntos, os membros da igreja desfrutavam de um momento maravilhoso de comunhão, unidade em Cristo e testemunhos em suas conversas. Paulo continuou falando até o amanhecer. Vamos colocar que durante o tempo dessa refeição, que foi primeiro, depois seguido da ceia do Senhor, vamos dizer que eles gastaram por volta de 1 hora e meia nesta refeição, nesta ceia do Senhor. Bora botar que tenha encerrado mais ou menos por volta de 1h30 da manhã, mas a palavra do Senhor diz que Paulo continuou falando largamente até a alvorada, significa até o amanhecer. Olha só, de 1h30 para 6 horas, quanto tempo vai? Amados, junta com aquelas horas de antes. Quantas coisas. Paulo falando, Paulo compartilhando. E certamente, queridos, houve aquele tempo de comunhão, onde eles puderam trocar experiências, onde aqueles 7 irmãos que foram com Paulo ali, puderam estar aprendendo grandemente do seu servo, do seu irmão em Cristo. E eu gostaria de saber, amados, o que nos faz ficar acordados, o que não nos faz sermos um Eutico, a ponto de cair da janela do 3º andar. O cansaço nosso, a nossa correria do dia a dia, enfermidades, lutas. Mas sabe, queridos, para Paulo e para os discípulos também não era fácil. Eu não sei se os amados perceberam, mas os versículos anteriores falam de vários locais que Paulo já havia passado. Viajando, barco, navio, não era fácil, queridos. Demorava. Não era algo tão rápido como hoje em dia. Pega um carro, pega um ônibus, pega uma moto, pega um avião. Não, era navio, era barco. Era demorado. Paulo estava com o plano de ir para um lugar, deixou de ir para aquele lugar para voltar para onde estava, porque ficou sabendo que algumas pessoas estavam tramando contra a vida dele. O que nos faz ficar acordados? O que não nos faz dormirmos? A igreja tem vivido momentos de ajuntamento ou comunhão. É importante, queridos, porque só os cultos, o nosso tempo, principalmente a nossa realidade, é muito pouco. Temos o culto de doutrina, o culto do domingo, a gente vem, a gente vai, mas a gente não tem tempo para sentar e conversar com as irmãs. As irmãs não têm tempo para sentar e conversar. Às vezes tem uma questão de precisar desabafar alguma coisa, porque nenhuma tecnologia supera o olho no olho. Nenhuma tecnologia. Por mais que a gente, às vezes, por impossibilidade, por distância, às vezes a gente converse um pouco pelo celular, mas nada supera cara a cara, olho no olho, de repente chorar junto. De repente chorar junto. De repente rir junto. De repente poder compartilhar de fraquezas, de alegrias, de orar um pelo outro. Nada supera. E é exatamente esse momento que a igreja necessita. Ali eles tiveram a refeição, ali eles tiveram a ceia do Senhor, ali certamente eles tiveram um momento de conversar com Paulo sobre as experiências vividas. Sabe como é maravilhoso? Em nome de Jesus, nós teremos o nosso dia de evangelismo e certamente quando a gente retornar e a gente começar a almoçar, a gente vai poder partilhar do que houve nas casas, do que vai haver nas casas. Quem sabe uma conversão? Quem sabe uma irmã aqui chorando de alegria, dizendo: meu esposo recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Quem sabe
misericórdia. Como é que pode haver um culto tão longo assim? Um culto começou num dia, terminou no outro dia, amanhecer no dia. Mas no dia seguinte, você pensa que ele pegou, agora eu vou dormir. Não. Ele foi viajar já para outra cidade, para pregar para outras pessoas. Sabe, queridos? Todo mundo aqui sabe, né, notório, a questão da morte de Silvio Santos, 93 anos. E a gente estava conversando em casa, meu Deus do céu, como o tempo está passando rápido. Irmãs, eu me lembro quando a Elisinha era pequenininha, me lembro quando Laizinha era pequenininha, Laiane pequenininha, Vitorinha, cheguei a ver na maternidade com a irmã Erivoneide. E hoje em dia já estão moças. Elisinha já vai ser mamãe do Arthur. O tempo está passando muito rápido, o tempo urge. E cada dia mais que o tempo passa, mais se aproxima a vida do Senhor. Então a gente vê um homem tão querido por tantos, 93 anos, mas o que são 93 anos perto de uma eternidade? Se partir sem Cristo. Se partir com Cristo, louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Deus. É o que mais desejo todo cristão quer. Mas e quando não parte em Cristo, irmãos? E a igreja está passando, dias estão passando, anos estão passando, e os nossos necessitam saber desse Senhor. Porque assim, não, mas eu já preguei uma vez, já preguei 2 vezes, já preguei 3 vezes. Mas a palavra do Senhor diz, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo diz, prega, insta, quer seja oportuno, quer não. A nossa parte é pregar. O Espírito Santo há de convencer. Como o pastor tem muito bem utilizado, a semente, nós devemos orar para que caia em boa terra. Que haja boa terra na nossa família. Que haja boa terra entre nossos vizinhos. Mas que a nossa parte precisa ser feita, precisa. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Então eu vejo sim esse culto sendo como um culto inesquecível, por ter tido um grande sermão, por ter tido um grande milagre e por ter tido um grande momento de comunhão. Que nós, como igreja do Senhor, não venhamos a ser como Eutico, que adormeceu e caiu, mas que nós venhamos a ser como todos os outros demais discípulos, que permaneceram firmes ali, horas e horas, ouvindo a palavra do Senhor, não se cansaram da palavra do Senhor, tiveram sede da palavra do Senhor, até o amanhecer. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Todo-Poderoso, traz essa sede e fome da Tua palavra aos nossos corações, meu Senhor. Nós sabemos, ó Pai, como o Teu servo bem falou, que não há crescimento da Tua igreja aqui na terra, se não for por oração, se não for através da palavra ser pregada, a palavra verdadeira, fiel Tua, e se não for através de evangelismos, ó Pai. Ó Senhor, nos traz um incômodo, nos traz um inquietamento, a ponto de nós não nos calarmos, mas que a gente venha ter sede de falar a Tua palavra, e que a Tua semente caia em boa terra, Pai. Ó Senhor, que esse dia do evangelismo, não apenas esse dia, mas que qualquer outro dia que a Tua palavra venha a ser falada aos corações, que venha a cair em boa terra, Senhor. Eu tenho certeza, meu Deus, que aqui em Cachoeira Seca há de ter ainda muitas pessoas que são eleitas Tuas. Então nos usa, ó Deus, nos usa com autoridade, nos usa com sabedoria, nos usa com o poder do Teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos ministrar a Tua palavra, o Evangelho da salvação, e que vidas venham a ser salvas para a glória e louvor do Teu nome, Deus. Assim nós Te oramos e Te agradecemos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre.